Vamos nos dedicar agora à guerra da Ucrânia, a um dos aspectos essenciais para entender o que está acontecendo. Vamos começar com uma analogia. É um enorme sucesso o filme Top Gun, esse filme trata de pilotos de caça de elite lutando com aviões de combate dos mais sofisticados e caros do mundo. Mas se dependesse do que está acontecendo lá na Ucrânia, aquele personagem, aquele piloto super treinado, representado pelo Tom Cruise, ele ia ficar sem emprego. A guerra aérea na Ucrânia tem sido a negação desses fabulosos caças supersônicos e seus pilotos. Vamos começar pelo melhor exemplo. É esse daqui. É o do orgulho da Força Aérea da Rússia. O supercaça Sukhoi 34. É o mais novo da frota. Começou a ser entregue em 2014. Ele foi desenhado para obter superioridade aérea e atacar objetivos no solo, embarcações. Ele tem um alcance de combate, por exemplo, da distância entre São Paulo e Brasília. Quer dizer, vai e volta. Ele foi testado com êxito na guerra civil da Síria. Causou uma boa impressão do ponto de vista militar. É um vídeo aqui, raros, hein? Vou dizer para vocês por que é raro. Como que trabalha, entre aspas, um avião de combate desse tipo? É assim que ele ajuda as tropas em terra. Vocês estão vendo um Sukhoi 34 atacando com mísseis. É uma cena rara nessa guerra que já dura 7 meses. Esse é um ataque filmado por um drone. A razão disso ser raro é um conceito de guerra aérea que está mexendo com as maiores forças aéreas do mundo. O conceito é negação do espaço, air denial em inglês. E agora, air denial não é outra coisa para vocês entenderem, senão a impossibilidade do adversário de usar o espaço aéreo em determinada região. São defesas escalonadas, nós estamos mostrando exemplos para vocês de como é que se monta uma estratégia de air denial. A defesa é escalonada verticalmente em 2 grandes setores. O de grandes altitudes, é defendido por aqueles mísseis que você acabou de conferir nas nossas imagens. O outro, o de baixa altitude, é o que você está vendo agora. Mísseis disparados simplesmente por um soldado, como o míssil Stinger. É a combinação desses 2 sistemas que traz os resultados que você confere agora. Os Sukhoi 34 estão sendo obrigados a voar baixo e sem tempo para escolher os alvos. Esses caças sofisticados e caríssimos viraram alvo fácil para mísseis muito baratos. O que vocês estão vendo daí é uma imagem raríssima. É um Sukhoi 34 sendo abatido por um míssil Stinger. Isso é que explica parte do sucesso da Ucrânia na recente contraofensiva no leste do país, onde essas imagens foram captadas. Eu acho até que a gente tem um detalhe, porque esse avião foi abatido em baixa altitude e os pilotos conseguiram ejetar. É um segundo Sukhoi 34 abatido da mesma maneira. Essa foi a primeira imagem, primeiro se choca com o solo, os pilotos conseguem se ejetar em baixa altitude, que é uma manobra perigosíssima. Aí está o nosso destaque. Isso aí são os pilotos que conseguiram pelo menos sair do avião. O estado de saúde deles não sabemos. O outro avião conseguiu se afastar com um dos motores em chamas. Vamos prosseguir agora um pouco adiante. Pilotos obrigados a ejetar em baixa altitude é o símbolo dessa lição da guerra da Ucrânia. Ela é dramática para as forças aéreas das forças aéreas poderosas, que sempre se orientaram pelo uso de aviões sofisticados. O objetivo é ter supremacia aérea no campo de batalha. O que os especialistas dizem hoje é que a democratização da tecnologia permitiu o uso do air denial, é a negação do espaço aéreo, exatamente nessa faixa entre o solo e as altitudes superiores. Parte fundamental é isso que chamaram de democratização, vocês estão vendo? São operações levadas a cabo por drones baratíssimos, usados em enxames. É óbvio que a estratégia dos ucranianos foi empregada também pelos russos contra eles, ucranianos. Negar o espaço aéreo na Ucrânia deu mais resultados do que obter a supremacia do espaço aéreo. Estou aqui ao meu lado, à esquerda, o nosso comentarista internacional, Lorival Santana. Muitas vezes esses combates trazem para nós lições extraordinárias que não se imaginava antes do começo da guerra. E está se propondo uma revisão na doutrina nos Estados Unidos e na Europa. Provavelmente o próximo confronto será com a China, né, por causa de Taiwan. E como você disse, esses aviões são muito caros, né, e sai muito mais barato montar um sistema de defesa antiaérea
que não precisa derrubar os aviões, mas basta negar a soberania aérea. Nos últimos 2 dias foram derrubadas 10 aeronaves russas nessa região. 4 aviões, 2 helicópteros e 4 drones. Os iranianos estão fornecendo os drones Shahid, que, como o próprio nome indica, são mártires, ou seja, kamikazes, né? Drones que são usados como se fossem mísseis, mas estão sendo interceptados, William. Agora, por exemplo, a formação de um piloto de caça americano custa em torno de 10 milhões de dólares. E ele é insubstituível. O que a guerra da Ucrânia está nos mostrando, e eu não sei se isso vai ser uma tendência, é negar às aeronaves tripuladas o acesso ao espaço aéreo. E o uso desses enxames de drones, que é justamente onde os chineses estão investindo. Será que os americanos vão alterar a doutrina deles, que existe desde que a aviação militar foi inventada? Eu desenvolvo aviões para ter a superioridade e a conquista da superioridade do espaço aéreo, em troca do ser defensivo traz mais vantagens do que ser ofensivo na guerra aérea? Pois é que isso não se faz da noite para o dia, né? E a própria conversão seria muito cara. Mas acho que a discussão existe nos Estados Unidos hoje, né? E a Ucrânia realmente está mostrando como é possível fazer isso. Realmente é uma lição. Aproveitando que você está aqui, você vai perguntar alguma coisa? Ela está ouvindo isso, entre maravilhada e assustada. Porque nos Estados Unidos parece bastante forte isso, né? O William tem até Veja o Top Gun. Não, tem o Top Gun é a essência da supremacia aérea. E tem até aquela questão dos pilotos de drones que estavam tendo problemas mentais nos Estados Unidos. Eu me lembro de ler bastante sobre isso. Mas isso é uma tendência em outros países do mundo também? Em outros lugares? Como o Lorival trouxe, Lorival, você prossegue falando, que eu já falei demais, é uma mudança de conceito, que está no ar agora. É muito recente isso. Isso é uma discussão das últimas semanas, né? E a revisão de doutrina é algo que vai tomar bastante tempo. Mas essa guerra de hoje é um ensaio, né, para uma guerra muito maior que deve acontecer nos próximos anos. Lorival, trocando um pouquinho de assunto. Guerra? Provavelmente entre os Estados Unidos e a China, envolvendo Taiwan. E é para isso que eles estão se preparando. E as lições tomadas aí é que vão servir nisso daí. Mas está falando como se fosse inevitável, Lorival. Parece que sim. Se você segue escritores como Kissinger, você acredita na inevitabilidade da tragédia. Mas aí eu estou ficando filosófico, não é o caso aqui, o público nem gosta muito disso. Rússia. A situação é caótica do ponto de vista da capacidade deles de gerar força de combate através da obrigatoriedade de participação na guerra. Se agravou. Tem uma informação que veio da FSB, segundo que é o Serviço Secreto russo, né, segundo a Gazeta Novaya Europa, que agora está, o jornal independente russo que agora está na Europa, né, que 261 mil homens fugiram da Rússia entre quarta-feira, a noite da mobilização, e sábado. Ou seja, pode ser muito maior esse número. Agora, com o anúncio americano que vai dar asilo aos russos que fugirem da guerra, os americanos estão provocando um êxodo. E sem a Europa ter adotado ainda essa estratégia, que é uma estratégia que os ucranianos estão propondo. Porque se Finlândia está dizendo, não, estamos reduzindo a admissão de turistas russos. Eles queriam fechar a fronteira. Suécia também está no mesmo caminho. Se esses países nórdicos e os bálticos também abrirem, adotarem, isso aí vai ser uma avalanche de russos. Houve já um incidente de um jovem atirar, né, contra um recrutador russo, não matou, feriu, abriu fogo contra ele. As tensões são gigantescas, já há relatos de deslocamento de infantaria para as fronteiras com a Geórgia. As filas são de 25 quilômetros de carro. Agora, os russos vão tentar algo que vai causar uma indignação internacional enorme, além daquela que já existe, que é obrigar ucranianos a lutar contra os próprios ucranianos. Porque os territórios que a Rússia vai anexar, nesses territórios a população será convocada a lutar contra os próprios ucranianos. Exato. Você viu que algo muito importante foi que o Tokayev, Kassym-Jomart Tokayev, presidente do Cazaquistão, disse que não vai reconhecer a anexação dessas províncias ucranianas. Ele foi salvo pelo Putin em janeiro, você se lembra? No Cazaquistão houve aqueles protestos. Foi uma intervenção militar russa para mantê-lo no poder. Poucos meses depois ele está dizendo, não, eu não aceito essa anexação, isso é uma violação da soberania ucraniana. Você vê como o ambiente
está se modificando. A gente viu a China e a Rússia, Xi Jinping e Narendra Modi, criticando o Putin na reunião também em Samarcanda, no Uzbequistão, da Organização de Segurança de Xangai, né? Então, realmente, assim, o ambiente para o Putin está muito negativo. Ele está encurralado, realmente, politicamente falando. A única saída foi sabotar a linha de gás embaixo do Báltico? Os suecos estão dizendo que foi sabotagem. Para a Alemanha, o Nord Stream 2, que não entrou em operação, mas está cheio de gás, e o Nord Stream 1, que vai para a Suécia, para a Dinamarca, eles estão afirmando que esses vazamentos de gás são sabotagem. A gente vai ter um inverno dramático, né? Assim, a arma energética vai ser empregada pelo Putin. Pessoal, além de política brasileira, a gente vai acompanhar esse importantíssimo acontecimento internacional para vocês. A gente fica hoje por aqui. Eu queria te agradecer, Raquel, pelo teu excelente relato, sobretudo, do jantar do PIB com o Lula. E a você, Lorival, como sempre, pela sua participação aqui comentando esses fatos. Sempre um prazer, William. Boa noite.